Fala, fanático! São Paulo vai jogar quinta-feira às 19 horas contra o Santo André no Morumbi. Jogo importantíssimo no Campeonato Paulista, né? Jogo aí que vale a vida do São Paulo na competição, porque o São Paulo está na zona de rebaixamento. Tá valendo aí, né, o cargo do Rogério Ceni, porque a pressão para a demissão do treinador ela é grande. E até a torcida independente, a torcida organizada, a principal torcida organizada do São Paulo, se manifestou nas suas redes sociais. E eu vou trazer aqui o post que foi feito para a gente discutir um pouco e também cobrar um posicionamento da diretoria do São Paulo. Por quê? Existem ali várias fontes, né, de setoristas do São Paulo que publicaram que tem uma situação de vestiário, de funcionários do clube, de insatisfação com o Rogério Ceni. E a gente quer entender o que está acontecendo com digamos, as estruturas do São Paulo, né? Com o ambiente tricolor, a gente quer entender. E para dar uma amenizada ali no nosso dia, nós vamos falar a respeito de provável negociação que pode ter desfecho, né, financeiro de forma positiva no São Paulo. Exatamente, né? Nós vamos falar aí de uma negociação que pode ocorrer de um clube europeu que pode desencadear ali em uma futura grana nos cofres do São Paulo. Beleza, rapaziada? Nós vamos falar das notícias, mas antes eu quero pedir o seu apoio. Você que continua aí comigo e se gostar do vídeo, deixa seu like. E para você que é novo no canal, se achar que vale a pena, dá aquela força, se inscreva para a gente continuar acompanhando o Tricolor, minha gente. Beleza? Vamos começar com as notícias mais tranquilas. Vamos lá. Jogador João Moreira, né? Sub-17, jogador da base, já treina com um profissional. É um jogador muito elogiado pela comissão técnica de São Paulo. Vocês não devem ter tido uma oportunidade de vê-lo na Copa Juniores, né, que tivemos aí, justamente porque ele ficou afastado, porque ele teve o Covid, teve situações ali que ele estava se recuperando e ele não pôde ficar à disposição do elenco do Alex, porque estava em recuperação. E ele participou, acho que, do jogo contra o Cruzeiro, ele entrou na lateral esquerda. É um lateral direito que joga na esquerda e naturalmente do lado direito, mas também na esquerda. E, aparentemente, ele é melhor tecnicamente do que o Natan. E veja, toda a torcida do São Paulo se encantou com o Natan, porte físico, imposição em campo, postura e até a qualidade dele. Mas há quem diga na comissão técnica de que ele tem mais qualidades do que o Natan. E como o São Paulo tem uma carência enorme, o futebol brasileiro tem uma carência enorme com relação à lateral, essa é uma esperança do São Paulo, porque esperam, aí eu tô falando do lado da diretoria, que o São Paulo ali receba ofertas na janela, né, do meio do ano, por esse jogador. E aí fica uma dúvida, né? O São Paulo, pelas informações que eu vi, não vai aceitar um valor menor do que 50 milhões de reais ali pelo jogador. Só que existe um ponto. A gente teve vários jogadores que se destacaram na categoria de base que foram vendidos e nem jogaram basicamente no time profissional. Por exemplo, o zagueiro Morato, que foi no Benfica, eu vou falar daqui a pouco dele, o zagueiro Tuta, foram campeões pelo São Paulo, no mesmo time que tinha o Antony, né? E eles já saíram do time do São Paulo, se destacaram lá fora, e o São Paulo hoje briga na busca por um zagueiro, né? E aí, assim, fica a dúvida, será que a diretoria está fazendo um bom trabalho? E aí há quem diga que sim, porque muitas negociações, inclusive a do Morato, quando foi feita, foram por cifras assim altas, comparada a, digamos, a projeção e a posição, né? Por exemplo, a projeção, um jogador de categoria de base que nem jogou no profissional, vendido por uma cifra alta, se eu não me engano, na época foi em torno de 7,5 milhões de euros, e aí a situação da oportunidade, né? Porque o cara não teve oportunidade, é jogador novo, e a posição, zagueiro, né? Zagueiro não é vendido por cifras tão altas, né? Normalmente, do meio para frente é que os jogadores são mais valorizados. Enfim, o São Paulo teve esse tipo de situação e a questão do Moreira é essa. Qual que é essa? O que o São Paulo vai fazer? Vai vender porque realmente está precisando e não tem outra expectativa de venda? Ou vai segurar para esperar o cara ganhar maturidade e ganhar mais dinheiro com ele? Fica essa dúvida. Eu falei do Morato, né? O Morato, zagueiro que jogou no São Paulo, foi revelado pelo São Paulo, se destacou e foi pro Benfica. Tem uma situação que pode ser que o São Paulo ganhe uma grana boa com ele aí. O que tá acontecendo, galera? O Benfica detém 85% dos direitos federativos do atleta. Só que, aparentemente, ele tá se destacando no time do Jorge Jesus e o Benfica
deve ter recebido algumas sondagens ali de clubes europeus e espera vendê-lo na janela. Então, há quem diga, né, que o São Paulo vai receber uma oferta de compra do próprio Benfica. O Benfica querendo comprar 100% dos direitos, os 15% restantes, para ter 100% dos direitos federativos do atleta, para poder vender e ter o lucro total. Aí eu fico com uma dúvida, né? Será que vale a pena o São Paulo pegar e vender esses 15%? Já está até agora com esses 15% preservados, e se tem expectativa de venda, talvez a venda seja muito boa. Talvez a venda seja muito boa, e esses 15% que o São Paulo venha receber no futuro seja maior do que o Benfica queira pagar agora. É aquela dúvida, né? Mas a gente não tá lá dentro. A gente torce para que os profissionais do time de São Paulo, do clube de São Paulo, façam um bom negócio. Porque assim, o fato as últimas administrações quebraram o clube. E aí, para fazer o desfecho dessa história de negociações, eu quero falar a respeito de zagueiro, né? A gente tá falando de zagueiro que saiu, né? Estamos falando de jogador jovem que saiu sem nem brilhar no profissional, e hoje o São Paulo tem a falta de zagueiro. O São Paulo que dispensou o Bruno Alves, né? Que já tá jogando lá pelo Grêmio, dispensou, e na medida em que a temporada iniciou, tá reclamando que não tem zagueiro no elenco. Bom, o William Rocha, que é do Portimonense, aceitou aí, já não é novidade, mas eu quero só reiterar aqui, ele aceitou as bases salariais com o São Paulo, então com o São Paulo tá tudo certo. Só que o grande problema é que o Portimonense ainda não se manifestou com relação à proposta do São Paulo, né, para contar com o jogador. E o São Paulo, né, tem uma expectativa de, nas próximas semanas, encerrar esse ciclo de negociação e acabar com essa minissérie do William Rocha. Realmente, o São Paulo, para fechar uma negociação, é uma dificuldade enorme. Bom, tá aí a informação atualizada para vocês. O São Paulo fica apenas no aguardo do posicionamento do Portimonense para a liberação do atleta. Pessoal, agora vamos falar do ambiente tricolor a respeito dessa pressão em cima do Rogério Ceni. Muitos de vocês podem não entender, por que você colocou o Muricy Ramalho ali na capa e tal? Eu vou explicar para vocês. O São Paulo está sendo muito pressionado, certo? Perfeito. O São Paulo está sendo pressionado. O Rogério Ceni tem muita culpa em receber essa pressão? Sim, porque ele precisa mostrar resultado e mostrar plano B, mostrar repertório, e ele precisa também quebrar algumas convicções. Por exemplo, ficar mantendo o Nestor de primeiro volante, um cara que não marca ninguém. Beleza, isso é cobrança. E aí nós vamos já passar para a situação do pré-jogo. O São Paulo vai jogar com o... Eu já vou falar da diretoria, tá? Eu não perdi o gancho, só para que vocês entendam. O São Paulo vai jogar com o Santo André. Um jogo que o São Paulo está na zona de rebaixamento. Um jogo que o São Paulino já sabe que o rodízio vai continuar existindo no time, porque a questão física ainda predomina. O São Paulo tem jogador lesionado, o pessoal tá se recuperando, entrando na pré-temporada, né, pegando, digamos, o ritmo ainda, e o Rogério Ceni já vai fazer mudanças. Então vamos lá, o São Paulo vai jogar contra o Santo André. Provável time, a gente vai falar aqui diante do que está sendo especulado, mas todo jogo o São Paulo muda esse provável time, acaba não sendo confirmado. Mas vamos lá, o Jandrei, graças a Deus, né? Claro, a gente não sabe como o cara vai se apresentar, mas a gente sabe como o Volpi pode se apresentar. Então, graças a Deus, o Jandrei vai ter mais uma oportunidade. Então, o Jandrei vai começar no jogo. Nós temos o Rafinha, que deve voltar até para ganhar ritmo. Provavelmente a dupla de zaga vai ser Miranda e Arboleda. O Reinaldo vai ser o titular. E aí fica a questão. O Rogério Ceni testou várias formações, tendo o Nestor ou o Gabriel Neves de primeiro volante. E aí o pedido Rogério Ceni, ajuda pelo menos a opinião pública. Coloca o Gabriel Neves para tentar ali ficar como volante. E aí há quem diga que o Rogério Ceni vai apostar no Sara e o Alisson fazendo esse tripé no meio campo, e no ataque Caleri, Rigoni e Nicão. Beleza, esse é o provável time. O São Paulo não tem jeito, o São Paulo tem que ganhar a partida. É um jogo que tá valendo até o futuro do São Paulo na competição. O São Paulo pode até não se classificar para o mata-mata, mas ser rebaixado, o São Paulino não quer isso. E aí o que acontece? A diretoria do São Paulo precisa fazer uma intervenção. Por quê? Não só na parte técnica, porque ela precisa explicar para o Rogério Ceni que é o jogo de tudo ou nada e ele tem que ganhar. Não adianta só manter a convicção, a formação ideal. Tem que fazer um jogo para ganhar a partida. Ok. A diretoria, por isso que está lá a foto do Muricy. A diretoria tem que se posicionar. Muricy, você não é o chefe da comissão técnica? Cadê você fazendo uma intervenção no trabalho do Rogério Ceni? Primeira cobrança, é essa aí. Agora vem a segunda e a maior cobrança.
Várias fontes, vários setoristas estão informando que o Rogério Ceni tem um ambiente conturbado, que existe o problema do Rogério Ceni se queixando do Departamento Médico de São Paulo, muitos jogadores voltaram com Covid e aquela coisa toda, e o Rogério Ceni se queixando disso. Há quem diga que funcionários do clube não estão satisfeitos com a postura prepotente e arrogante do Rogério Ceni e, pasmem, existem jogadores que não estão contentes com o técnico. Foi noticiado isso. E não só uma fonte, né? Várias fontes aí noticiaram que os jogadores não estão contentes com o Rogério Ceni. E também, uma das maiores reclamações é que tem um determinado jogador que foi cobrado ali de forma... ele foi exposto ali para os colegas, quando o Rogério Ceni cobrou mais atitude, fundamento técnico, ou seja, dizendo que o cara não está se posicionando e está errando tudo que ele tenta, enfim, que tecnicamente o cara tem deficiência. E aí o cara se sentiu incomodado porque ele está sendo exposto. Eu pergunto para qualquer jogador de São Paulo, você tem medo de exposição e vai jogar num clube grande? Porque, amigão, você já está exposto para o mundo inteiro. A torcida do São Paulo é gigantesca, você está num clube grande. Qualquer jogador é exposto. Se você não quer ser exposto, faça um bom trabalho. Não é possível que jogadores como alguns que a gente presencia no time de São Paulo continuem jogando no time titular, errando passe de meio metro, não sabendo cruzar. Problemas de fundamento básico. Então, se o Rogério Ceni é um cara que é antenado a isso, é óbvio que ele vai cobrar. Então, qual que é o problema do Rogério Ceni cobrar e expor pro grupo? Não é possível que o grupo não tá vendo? Ou vocês esquecem, quando o Pablo perdeu aquele gol incrível, quando ele chega lá no banco lá e vai cumprimentar o Orejuela nem cumprimenta, olha com o maior cara esquisita, e o Luciano fica puto lá com o Pablo. É por quê? É óbvio. Não precisa, não é novidade. O Rogério Ceni não vai mostrar nenhuma novidade. Se ele tá cobrando é porque o cara tá errado. E tem que ser cobrado mesmo. O Rogério Ceni tem que cobrar. E aí a foto do Muricy Ramalho tá aí, sabe por quê? Muricy Ramalho, eu quero ver você dando respaldo pro Rogério Ceni. A gente tá cobrando aqui, tem um monte de gente pedindo a cabeça do Rogério Ceni. E a torcida do São Paulo já se manifestou. A Independente acaba de se manifestar e parece que agora as coisas vão fluir. Porque o Rogério Ceni tá muito abatido, tava muito deprimido porque a torcida do São Paulo não apoiava. Mas veja só, a Independente se posicionou, fez um vídeo, colocou o bandeirão do Rogério Ceni. Isso até... O Rogério Ceni deve tá emocionado agora. E ela se posiciona. Ela diz assim, eu vou colocar de forma breve, né? Torcedor, nós sabemos do seu sofrimento e revolta, porque também é o nosso sentimento. Mas, mal começou a temporada, o temor de uma degola nos assola. O que salvou todas as vezes? Você conosco é a sua presença, né? O seu apoio. Temos mágoas recentes com o treinador. Não é novidade, né? Mas o treinador tem 25 anos de história no clube e está cobrando firmemente a atitude dos jogadores. De um elenco que é viciado com problemas do passado. São minoria? São minoria, mas ainda tem gente lá, né? Tô dando uma interpretada no texto, tá? Não é hora de dar os nomes, mas a torcida do Independente disse que não era de dar os nomes, mas ela sabe exatamente quem é que está causando os problemas. Então, eu não vou ler tudo, mas no final eles dizem que vão apoiar até o fim o treinador. Então, a torcida organizada já abraçou o Rogério Ceni. E o Rogério Ceni, se precisava desse tipo de apoio para se energizar, tá aí o apoio. Então agora falta a diretoria do São Paulo se posicionar, dando respaldo para o treinador. A torcida do São Paulo está de saco cheia de ver jogadores mimados que não dão resultado em campo afastarem treinadores, porque foram vários. Até o treinador que saiu e tirou o time da fila foi expulso, né? Por um complô feito diante de jogadores internamente. A panela que derrubou o Aguirre, a panela que tirou o Cuca, a panela que tirou todos os outros treinadores ali, a panela que demitiu o treinador que eles mesmos escolheram, o próprio Diniz. Então, assim, será que o problema é só mesmo com os treinadores que passam pelo São Paulo? Obrigado por terem ficado até aqui e um grande abraço.